Shalom, irmãos, que o Eterno nos abençoe em mais esse estudo e Ele mesmo seja o nosso mestre. Abriremos hoje um parênteses no nosso estudo, no nosso panorama sobre o Antigo Testamento e vamos fazer no feriado, nesse domingo de feriado, na nossa escola bíblica, o estudo sobre os fundamentos sobre a palavra profética. A primeira coisa que nós temos que ter noção nítida é que a profecia é resultado da iniciativa de Deus. Não é resultado de iniciativa de homem. Não é resultado da necessidade que nós temos ou achamos que temos. Profecia é resultado da iniciativa de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. A primeira parte desse texto, o primeiro versículo, termina dizendo, ele fala o que muitos outros já falaram ao longo da história. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. Quantos já não afirmaram, eu sou Deus? Quantos já não disseram, não há outro Deus semelhante a mim? Porém, quando olhamos para a segunda parte do texto, aí nós vemos que apenas um poderia dizer que anuncio o fim desde o princípio. A palavra profética é o selo de autenticação da palavra de Deus. Sem palavra profética não existiria palavra de Deus, que anuncia o fim desde o princípio. E ele encerra de forma solene e de forma taxativa, dizendo, e farei toda a minha vontade. Eu não posso dizer isso. Eu não posso marcar um compromisso com uma pessoa, dizer a ela que às 8 horas estarei lá com absoluta certeza. Porque eu posso sair de casa 1 hora antes do meu compromisso, mas chegar atrasado ou nem chegar nesse compromisso. Eu não controlo todas as coisas que estão no ambiente. Apesar de controlar o meu horário, apesar de controlar muitas coisas, eu não controlo tudo. E muita coisa pode acontecer e eu não cumprir com esse compromisso que eu marquei. Mas Deus não. Ele diz que anuncia o fim desde o princípio e que fará tudo quanto ele anunciou. Isso é palavra profética. E esse carimbo sobre palavra profética está em Isaías 46, versículo 9 e 10. A profecia é a história escrita com antecedência. Mas como a história é escrita com antecedência? Nós somos limitados ao tempo. O ser humano é limitado ao tempo. Gênesis 1:1 inicia dizendo, no princípio criou Deus. Deus teve que criar um princípio para que inserisse toda a criação. Esse parêntese chamado tempo. Nós estamos subordinados a ele. Toda a criação está subordinada ao tempo. Deus está acima de tudo isso. Portanto, Deus vê todas as coisas. O que nós chamamos de passado, presente e futuro, para Deus é uma coisa só. Ele está acima do tempo, ele não está subordinado ao tempo, ele está acima de todas as coisas. Isso não cabe na nossa mente, no nosso raciocínio. E se coubesse, se eu conseguisse explicar Deus, esse é o qual eu expliquei, seria tudo menos Deus. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 23, 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel
da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Não mais o marco de Israel seria a saída do Egito. O marco de Israel mudaria. Jeremias já diz que chegaria o tempo em que eles sairiam do norte, de todas as terras onde eles tinham sido arrojados, e voltariam para Judá, para a região da Judéia, para Israel. E em 1882 nós vemos o movimento de retorno dos judeus de todo o mundo, que se chama Aliyá. Esse movimento de retorno começa em 1882 oficialmente, e quando chega em 1948, o Estado de Israel é fundado com mais de 3 milhões de judeus vindos de mais de 90 países ao redor do mundo. Jerusalém foi reconhecido em 1967, e isso nos mostra que Deus nunca teve um plano B. Ele disse que faria, como vimos em Jeremias, e ele fez. Ele cumpre todo o seu propósito. Não adianta a gente querer ajudar a palavra de Deus. Eu conheço muita gente muito bem intencionada que gostaria de ajudar em dar um sentido para aquilo que naturalmente nós não vemos sentido. E assim fizeram ao longo desses quase 900 anos em que Israel ficou fora de sua terra, porque foi expulso pelos romanos em 70 depois de Cristo, depois em 100 depois de Cristo terminaram essa limpeza dos judeus em Israel, na terra de Judá, e ali os romanos colocaram outros povos e várias tribos diferentes. Ali não existe uma tribo só, não existe uma etnia só, não existe uma nação, são várias tribos de vários locais que ocuparam aquele lugar, e ali eles deram o nome para aquele lugar de Síria-Palestina, que significa terra dos filisteus. Além de expulsarem os judeus, ainda colocaram um nome que afronta Israel e o Deus de Israel, porque os filisteus foram os primeiros inimigos quando Israel saiu do Egito. E, portanto, Roma chamou de Síria-Palestina. Algumas Bíblias, de forma muito tendenciosa, traduzem Judéia como Palestina. Nada tão obscuro, nada tão desviado daquilo que é uma verdade, que a verdade é, aquela terra é Judéia, porque Palestina nem existia quando a Bíblia foi escrita. Pois é, até nas nossas traduções nós vemos antissemitismo. Infelizmente. 6.408 versículos com conteúdo profético direto estão em nossas Bíblias, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Desses 6.408, 3.268 versículos já foram cumpridos. Dos 3.268 versículos que já foram cumpridos, profecias diretas, 332 foram apenas sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. O Deus que cumpriu tudo isso que nós acabamos de ver, tudo isso que vocês têm agora na sua tela, é o Deus que cumprirá todo o restante, no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dele, sem precisar de nenhum tipo de ajuda da nossa parte. Lembrando mais uma vez, a profecia é história escrita com antecedência. E vamos a mais um exemplo para podermos compreender esse fundamento da profecia. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel
que foram antes dele. Vejam bem, queridos, o pior rei até então de Israel, Acabe. Só para contextualizar, e lembrando, aqui já estava dividido Israel em Reino do Sul e Reino do Norte. Estamos falando aqui do Reino do Norte, onde era chamado Israel e capital Samaria, e o Reino do Sul era Judá. Os dois tiveram problemas. Porém, nós estamos falando agora dos reis de Israel e do pior dos reis de Israel, até então, Acabe. Quais foram as consequências dos pecados do rei Acabe e de todo o Israel? Basta olharmos para o que diz a palavra de Deus, o que explica a própria palavra de Deus. Não precisamos de ler e tentar deduzir da nossa própria imaginação. Vamos ao que diz a palavra e depois voltaremos a Reis. E aí compreendemos melhor essas consequências. Em Levítico 26, nós vemos o seguinte: não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está sendo bem claro o que Israel não poderia fazer. E nós acabamos de ver exatamente o que Acabe acabou de fazer. Mas tem mais. O versículo seguinte diz: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e o cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Portanto, nós vemos que aquilo que foi profetizado, aquilo que foi confirmado, a palavra de Deus em Levítico, foi executada segundo a sua vontade, no tempo que ele determinou, segundo as ações dos israelitas. E aí vamos para 1 Reis. No primeiro livro dos Reis 17, nós vemos: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E mais uma vez nós vemos que nenhum dos profetas, eles eram adivinhos, não era a função dos profetas. Os profetas eram boca de Deus, eles falavam aquilo que Deus já tinha falado. Mas no momento em que Deus determinava, assim, Elias falou exatamente o que já estava lá em Levítico. A consequência do pecado de Acabe, no tempo que Deus determinou, para um homem que Deus determinou. Esse era o profeta. E assim nós vemos mais uma vez que profecia é a história escrita com antecedência. Ou tudo será literalmente cumprido, ou a Bíblia não é totalmente confiável. A autoridade da palavra de Deus está acima de toda e qualquer experiência pessoal e coletiva. Para isso, nós devemos entender a diferença entre interpretação alegórica e interpretação literal. A interpretação literal, ela respeita o contexto do texto. E a interpretação alegórica, ela imagina, ela especula, ela tem excelentes ideias humanas, meramente humanas. A interpretação literal encara, por exemplo, uma parábola, literalmente como uma parábola.
Uma parábola ela tem um moral da história. Uma parábola ela pode ser extraída de uma história real ou de uma história fictícia. Mas o que interessa na parábola é a moral da história. Na interpretação literal, nós não exploramos, nós não podemos explorar os elementos da parábola individualmente, naquilo que eles supostamente queriam dizer. Porque o que a parábola está mostrando para nós é uma moral da história. Na interpretação alegórica, está escrito, por exemplo, que a tribulação dura 7 anos. E o milênio dura, obviamente, milênio, 1000 anos. E na interpretação alegórica, alguém imaginou que milênio não está falando sobre 1000 anos. Aí ele pega os textos de Davi e joga para os textos de Apocalipse e aplica que aquilo ali não é o milênio literal. Mas a Bíblia disse milênio. O Senhor disse 1000 anos. E quem narrou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Que autoridade alguém tem para dizer que 7 anos são 7 anos e 1000 anos não são 1000 anos? Todas as vezes que a palavra de Deus tem um sentido alegórico, ela mesmo diz: o reino dos céus é como. É como. Não está dizendo que o reino dos céus é, mas diz é como. Isso já é uma figura de linguagem. Agora, quando a Bíblia não diz que é como, não faz uma comparação, não diz que é uma parábola, nós temos que respeitar a palavra de Deus. Interpretação alegórica cai muitas vezes no desrespeito à palavra, cai muitas vezes na incredulidade daquilo que está escrito, como está escrito, por quem foi escrito. Não temos autorização para alegorizar o que a Bíblia não diz que é alegoria. Não temos autorização para especular o cumprimento das profecias. Nesse ponto, encerrou a aula na escola bíblica, porque nós tivemos muitos debates, muitas dúvidas, muitas conversas, perguntas excelentes, debates muito bons, questionamentos totalmente cabíveis. Mas, aqui nessa nossa aula, nessa nossa videoaula, nós vamos dar continuidade e encerrar a lição prevista. E vamos dar continuidade nessa comparação, que até foi feita em classe também, de Daniel 12 e Apocalipse 22. Em Daniel 12, 4 e 9, nós vemos: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Vejam bem, a palavra, Deus manda que ela seja selada, fechada, lacrada, impedida de ter acesso. Porém, selo também dá a ideia de uma correspondência com um destinatário num tempo determinado, tanto que ele diz: sela este livro até ao tempo do fim. Não é indeterminadamente. Quando chegar no tempo do fim, o que vai acontecer? Aqueles que receberem esse livro e o selo for tirado, como nós vemos lá no Apocalipse, no 6º selo, nós vemos que o conhecimento se multiplica. E aqui está essa profecia. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará até ao tempo do fim. Está determinado. Agora, como nós compreendemos? Então chegou o tempo do fim? Estamos fazendo uma interpretação do texto fora do seu contexto. Nós fomos os destinatários? Para quem Daniel escreveu? Quem estava no cativeiro?
Para quem foi escrito? Para Israel. E está selado para eles até hoje. Estava selado no tempo da primeira vinda do Messias. E por isso não enxergaram. E está selado até o tempo do fim. Quando então o conhecimento se multiplicará? Agora, para a igreja, nós temos especificamente o que está escrito em Apocalipse. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Enquanto para Israel, Daniel está selado e continua selado, para a igreja, Apocalipse não está selado, mas a impressão é que está selado. Por quê? Algumas pessoas dizem ter medo do Apocalipse. Talvez essas pessoas precisem do encontro verdadeiro com o Senhor Jesus ainda. Ou de serem discipuladas. Talvez por não terem discipuladores à altura, talvez por nunca terem procurado discipuladores, talvez porque nunca foram ensinadas que deveriam ser discipuladas. O fato é que está escrito para a igreja do Senhor Jesus Cristo que nós devemos conhecer as profecias que estão no Apocalipse. Se não conhecemos, não estamos fazendo a vontade do Senhor. Esse é um fato, e disso nós não temos como fugir. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Uma das grandes razões de não compreendermos Apocalipse, da igreja do Senhor Jesus Cristo não compreender Apocalipse, a razão de terem tantas divergências em relação ao Apocalipse, é justamente a falta de compreensão, ou a má compreensão, ou o abandono, em alguns casos, do Antigo Testamento. 70% do Apocalipse não é novo. Não é inédito. Já estava escrito, e quase tudo no Antigo Testamento. Então, com o desconhecimento e abandono do Antigo Testamento, fica impossível uma interpretação sadia do Apocalipse. Sem conhecer os fundamentos que estão no Antigo Testamento, sem conhecer a palavra de Deus desde o Gênesis, obviamente, a confusão se multiplicará acerca do Apocalipse. Vamos entender um pouco sobre sinais dos tempos e sinais do fim. Os sinais dos tempos nos fazem discernir que o tempo do fim está próximo. O João 14, por exemplo, foi o primeiro descortinar dos sinais dos tempos. Os sinais do fim virão durante o cumprimento da profecia lá no Apocalipse. Primeiro vem uma paz mundial, catástrofes globais, bilhões de mortes, depois o milênio. Esses são os sinais do fim. Nós agora vivemos os sinais dos tempos, ou seja, os sinais de que estão mostrando que o fim está próximo. Essa é a diferença entre um e outro, e às vezes a gente confunde, mas é bom a gente poder parar um pouquinho e deixar claro uma coisa e outra. Por quê? Porque nós não podemos correr o risco de ir além das Escrituras. E se não discernirmos aquilo que acabamos de ver nessa aula, a gente corre o risco grave de ir além das Escrituras, com maquinações, com conclusões, com especulações, com espiritualismo, com espiritualização, que seja, com helenização. Nós temos a tendência de ler as Escrituras buscando para nós diretamente, rapidamente, automaticamente uma aplicação direta daquele texto, sem nem mesmo antes interpretarmos o que está escrito, por que está escrito, quem escreveu. Assim, a gente corre o grave risco
de tomar conclusões erradas. E por isso Paulo escreve em 1 Coríntios 4,6: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Portanto, querido, incredulidade não é não crer. Todos creem. Não há um ser humano sequer que não creia em alguma coisa. Alguns, por exemplo, creem no próprio homem. Como? Crendo numa suposta ciência. Nada mais ignorante que duro. Não, é verdade. Veja, quem ganhou o prêmio Nobel há 20 anos já foi desmentido cientificamente. A ciência, ela faz o favor de se desmentir a cada ano que passa. A cada nova descoberta desmentindo as descobertas anteriores. Isso quer dizer que quem depositava sua fé na ciência há 20, 15, 30 anos estava depositando uma fé errada. E quem está depositando sua fé na ciência hoje, amanhã será desmentido. Esse é só um exemplo de fé. Mas incredulidade não é não crer. Por quê? Porque incredulidade é crer cada um do seu jeito, ao invés de confiar integralmente na palavra de Deus. E aí voltamos àquelas maquinações. E aí voltamos àquelas alegorizações. Voltamos a interpretações de textos bíblicos com auxílio de maquinação humana, ao invés de ter o auxílio dos próprios textos bíblicos, desde o Gênesis. Temos que olhar para toda a Bíblia, que apesar de vários livros e cartas, como sendo um único livro, de uma só capa, totalmente interrelacionado, a interpretação da profecia, ela exclui a doutrina da substituição. E o que é a doutrina da substituição? Veremos em Jeremias agora, capítulo 31 e versículo 35 em diante. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor do exército é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo que fizeram, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Até agora não vimos a lua apagar, o sol deixar de dar sua luz, as ondas do mar pararem. Se isso não aconteceu, Israel não foi rejeitado. Por mais que estejamos vivendo um antissemitismo arraigado, às vezes disfarçado, dizer que somos Israel de Deus, por exemplo, isso é antissemitismo. Isso é negar a palavra de Deus que acabamos de ler acerca das promessas e das profecias para Israel. Igreja é igreja. Israel é Israel. Alguns usam Gálatas como justificativa para sua brilhante imaginação. Basta ler o contexto. Gálatas 6,16 é a desculpa usada. Mas vamos começar a ler do 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles. Que regra? Ser uma nova criatura. Igreja do Senhor Jesus. Paz e misericórdia sobre eles. E sobre o Israel de Deus. Igreja e Israel. Mesmo aqui no texto estando escrito Israel de Deus, mesmo outro texto que nós já vamos ver, escrito Israel segundo a carne, essa distinção não inclui a igreja. A igreja está na virtude de ser uma nova criatura. E sobre o Israel de Deus. Vamos em 1 Coríntios 10. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participando do altar. Israel de Deus, Israel segundo a carne. Deus trabalha com as duas realidades sem nenhum tipo de problema. Nós é que temos problema com isso. Nós é que queremos ocupar um espaço que não é nosso. Continuando em Coríntios 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, seja Israel de Deus, seja Israel segundo a carne, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Igreja é igreja, Israel é Israel. O mesmo que escreveu sobre a igreja de Deus é o mesmo que escreveu sobre Israel de Deus, é o mesmo que escreveu sobre Israel segundo a carne. Não há problema para Paulo, não há problema para o Senhor tratar com essas realidades distintas. O problema está em nós, na igreja, igreja de Deus. Assim, encerramos essa primeira jornada sobre o fundamento da palavra profética. Em outra oportunidade nós trataremos mais sobre o assunto, mas quero concluir dizendo que a ausência desse fundamento da palavra necessariamente distorce toda a interpretação da palavra profética. Que Deus nos abençoe. E aqueles que desejarem fazer o download desses slides, eles se encontram lá em omarnascimento.com. E quem quiser receber dicas, estudos, atualizações, curiosidade, fazer perguntas, questionamentos, discordar, você tem todo o direito de discordar de mim e eu tenho a obrigação de respeitar o seu direito e vice-versa. Mas quem quiser entrar em contato, omar@omarnascimento.com. Deus nos abençoe